aconselhamento, palavra de Deus, oração. O poder da fé. Especial para casais. Vamos ler o texto aqui da Bíblia, irmã Sandra? Vamos ler logo 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Como é que diz aí, irmã Sandra? Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Ah, Jesus. Espera aí, um momentinho só. Deixa eu falar um pouquinho sobre esse texto aí. Veja bem, você só vai conseguir amar de verdade se você se fortalecer na graça de Deus. Quando o apóstolo Paulo falou esse texto aí para Timóteo, ele estava falando porque Timóteo haveria de enfrentar muitas dificuldades, irmãos. E ele mandou esse recado para Timóteo, porque a graça de Deus, irmãos, é um poder sobrenatural que vem sobre nós, que nos faz vencer todas as nossas fraquezas e suportar também as fraquezas das pessoas. Então todo casal precisa, no seu relacionamento conjugal, se fortalecer na graça. Timóteo disse: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Está vendo? Então todo casal precisa se fortalecer na graça que há em Cristo Jesus. Então o primeiro texto que nós vamos meditar é esse. Tá certo? Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Você que está aí com o seu casamento, que você diz assim: eu estou suportando ele, eu estou suportando ela. Você precisa de mais graça para transformar esse suportar em amar. Você vai ver que Deus na sua vida, através da sua graça, Ele vai transformar esse suportar em amar. É a graça de Deus que faz isso. É um poder sobrenatural a graça de Deus. E agora nós vamos ler um texto que fala sobre o amor. O que é o verdadeiro amor? O verdadeiro amor de Deus, tá certo? Já falamos aqui da graça. Agora, o que é o verdadeiro amor de Deus, irmã Sandra? Olha aí, o apóstolo Paulo explicando ao povo de Coríntios o que foi que ele ensinou sobre o verdadeiro amor de Deus. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. De 1 a 10, né? Diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda não tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suporta mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, olha aí, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Glória a Deus. Muito bem, meus amados. Então, olha, nós falamos aqui sobre a graça. Dei uma rápida palavra aqui sobre a graça, que todo casal precisa da graça de Deus no seu casamento, não é? Fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. É uma mensagem de Paulo
para Timóteo, porque Timóteo era um jovem. E Paulo sabia que ele, como obreiro, iria enfrentar muita dificuldade na vida. Isso, irmãos, não é só na obra de Deus que você enfrenta dificuldades. A maior obra de Deus na nossa vida começa no nosso lar, no nosso casamento. O milagre do casamento. E se fortalecer na graça, começa aplicando no casamento. Não é? Essa graça de Deus nos dando poder para transformar e se suportar em amar e ter um casamento estável, onde o amor existe. E agora a irmã Sandra falou aqui, leu aqui, não é? 1 Coríntios capítulo 13, que fala sobre o perfeito amor de Deus. Olha só, a gente pode mostrar que o amor, ele tem 4 formas de se manifestar. Preste atenção que isso eu falo de vez em quando aqui, mas é bom você aprender isso. O amor, ele tem 4 formas de se manifestar. Quais são as 4 formas? Existe o amor ágape, existe o amor filia, existe o amor eros, né? E existe o amor storge. 4 formas. Para você entender bem isso, você observe que o amor que você sente pelo seu marido, pela sua esposa, ele é diferente do amor que você sente pelo seu pai, pela sua mãe. Essas formas de amor foram os gregos, mesmo antes de Cristo. Eles estudavam muito sobre o amor e estabeleceram, e o cristianismo conferiu que essa classificação é aplicável na nossa vida cristã e se adotou dentro do cristianismo. Então veja bem, vamos entender um pouquinho assim para você ver como é diferente um do outro. Você precisa entender isso para você entender o que é o amor que você precisa ter pelo seu marido, pela sua esposa. Olha só, o que é o amor filia? Ou filia, como alguns chamam, né? É o amor fraternal. O amor que existe entre as pessoas. Por exemplo, está aqui meu operador, Felipe. Está aqui ao lado também, né? A Cássia, que está aqui dando um apoio aqui nos trabalhos. Não está aparecendo aí nas câmeras, não está aparecendo aí no som, mas estão trabalhando aqui na rádio. Nós amamos essas pessoas, mas é um amor filia ou filia. É uma forma de amor que a gente sente um pelo outro. Consideração, respeito. A irmã Sandra, quando chegou aqui hoje, foi mais bajulada do que tudo no mundo. Botaram cadeirinha, encosto para ela, e não sei o que. A irmã Sandra, oi meu Deus do céu, eu acho bom, viu? Eu gosto disso. De ver minha esposa assim sendo... Não é bajulada no sentido não. De... Isso é o amor de Cristo. É o amor de Cristo no coração das pessoas, que manifesta esse tipo de amor aqui, filia. É um amor, é uma forma de amor. É. Mas esse amor deve existir realmente. Você deve. Esse negócio de dizer, isso é um bajulador coisa nenhuma. Bajulador coisa nenhuma. É uma pessoa que tem respeito, é uma pessoa que tem consideração, é uma pessoa que honra, não é? Às vezes no quartel, a gente vê assim um soldado que fica ajudando um tenente, ajudando um capitão, fazendo isso para ele. Isso é um bajulador nada, ele está correto. Ele está correto. Então ele tem que fazer o melhor mesmo para o superior dele admirar ele. A mesma coisa é no nosso relacionamento. Então a gente manifesta esse amor filia com esse tipo de relação, uma relação boa, uma relação que a gente gosta da pessoa, é uma forma de amor. Já existe o amor storge, que é um pouco diferente desse. Veja bem, o amor filia, a gente ama um ao outro assim, mas não somos parentes. O amor storge, existe uma coisa chamada afeto natural. É o amor que você sente pelo seu irmão, pela sua mãe, pelo seu pai. Tem uma coisa diferente nele ou não tem do amor filia? Do amor dos amigos? Existe o amor dos amigos e existe o amor dos parentes, não é? Veja bem, forma de manifestação do amor diferentes. Filia, storge. Agora vem outra forma de manifestação. Qual é? A eros. O amor eros.
O amor eros é justamente aquele amor romântico. É um amor de uma relação mais íntima entre o homem e a mulher. É um amor onde a pessoa se sente atraído, desejo, paixão ardente. Veja bem, eu estou falando das formas de manifestação do amor para você saber se você ama seu marido como deve amar. Se você saber se você ama sua esposa como deve amar. Eu falei do amor filia, falei do amor estorge, estou falando agora do amor eros, que é justamente que se manifesta através do sexo, do desejo, da paixão. Mas existe também o amor ágape. Esse é o maior de todos, que é o amor perfeito, o amor incondicional. O amor que ama é aquele que a irmã Sandra leu. É aquele que diz assim, olha, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, esse amor, não adianta, meu filho, você ter amor estorge, não adianta você ter amor filia, ter amor eros, se não tiver o ágape. O ágape é o mais importante. O ágape é esse tipo de amor aqui, ó. Se você pode falar a língua à vontade, língua dos anjos, se você não tiver o amor ágape, você está fora da vontade de Deus. Você é como um metal que soa, como o sino que tine. Aí o apóstolo diz, ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, todo o conhecimento, tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. Meus amados, a base da nossa fé cristã é o amor. Até a fé, ela pode existir sem o amor. Você veja que aqui fala, se eu tivesse toda a fé, se eu não tivesse amor, nada seria. Essa fé não adianta de nada. Você pode acreditar em Deus como acreditar, mas se não tem obras de amor, o amor que se revela pela caridade, pela compaixão, o amor que protege o outro, o amor que dá segurança ao outro, o amor que o outro vê Deus na sua vida. Eu tenho que ver Deus na vida da irmã Sandra. Ela tem que se esforçar para me amar, de maneira que eu possa ver Deus na vida dela. Da mesma maneira eu tenho que me esforçar para que ela veja Deus na minha vida. Porque quando eu faço isso, isso traz para ela um resultado. Eu estou plantando o amor verdadeiro no coração dela quando eu tento amar a ela como Cristo ama a igreja. Porque é assim que o marido deve amar a mulher, a Bíblia diz. Eu estou plantando no coração dela o verdadeiro amor e essa semente germina. Vai fazer com que ela me ame. Agora imagina eu fazendo isso com ela e ela fazendo comigo. Meu irmão, só dá uma coisa, uma só carne. Uma só carne, é o que Deus falou. Você está entendendo? Então, observe que você precisa primeiro da graça de Deus. É a graça que lhe dá poder. É a graça que lhe dá autoridade. É a graça que lhe dá condições de colocar em prática esse amor. É a graça de Deus que você busca, chorando, orando, jejuando. Deus, eu quero a tua graça, Deus. Dá-me mais da tua graça, Senhor. Dá-me mais da tua graça, Deus. Eu preciso da tua graça. Se for sozinho, eu não consigo, Deus. Eu preciso de ti. O que é a graça de Deus? É a manifestação do próprio Deus através da sua vida. A graça de Deus, ela me dá força, me dá autoridade para suportar as fraquezas dela. Tá certo? Então, trocar o suportar viver juntos pelo amar. Você pode transformar isso em amor, viu? Esse suportar em amor, é a mensagem de hoje. Busca a graça de Deus e procura viver o amor de Deus. Nós vamos aprender mais, né? Nós falamos aqui inicialmente, demos um toque no assunto, falamos da graça de Deus que dá poder para você transformar esse suportar em amor e mostramos, explicamos qual é o amor que você deve amar, o amor ágape, não apenas o amor eros. Porque tem casal, irmã Sandra, que se conformam em viver como amigos, né? Aí só tem, olha, porque onde o único relacionamento humano que se manifesta as 4 formas de amor é no casamento. É no casamento. Esse é o grande segredo que as pessoas precisam entender.
O único relacionamento onde se manifestam as 4 formas de amor previstos no cristianismo é no casamento. Tem o amor ágape, tem o amor eros, tem o amor storge, tem o amor filos. Por exemplo, eu e irmã Sandra, nós somos amigos. Nós somos amigos. Quando eu preciso de dinheiro emprestado, ela me empresta. Quando ela precisa de dinheiro emprestado, eu dou a ela, não empresto. É verdade isso que eu estou dizendo, viu? Ela me empresta e cobra. É porque você tem mais do que eu. Nós somos amigos. Olha lá, amor filos, né? Amor estorge, amor de parentes. O que é? Como o amor de um pai com um filho. É o meu filho, Flávio. Pai, hoje eu estou sentindo saudade do senhor, quero mandar um beijo na sua careca. Aí eu digo, tá bom, meu filho, mandei um beijo para ele também. Não é? Esse amor é um amor de família, olha aí. Ó. Existe também entre mim e irmã Sandra. De amigos, de família. O amor... Eita, ela agora eu vou deixar botar ela para falar dessa parte agora. O amor de família, amor de amigo... Existe também o amor de Deus, existe o amor de Deus, o amor ágape. Mas tem que ter o amor ágape, tem que ter o amor eros, tem que ter o amor storge e tem que ter o amor filos, não é? Então é o único relacionamento. Se não tem uma dessas formas de amor, está faltando alguma coisa. Quando tem o amor ágape, os outros 3 vêm a reboque. Quando tem o amor de Deus, que é o amor ágape, os outros 3 vem a reboque, tá certo? Então, bote isso na sua cabecinha e vá se preparando para colocar em prática aí na sua vida. 2 Timóteo 2:1 diz, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Olha só. Um casamento, irmãos, se não houver a graça de Deus, ele está destinado a ser um casamento, vamos dizer, ou um casamento fracassado, ou um casamento difícil, um casamento onde o casal não é feliz. Porque, meus amados, vejam bem, casar não é simplesmente viver juntos. Casar não é simplesmente 2 pessoas irem morar numa casa, 2 homens moram numa casa, 2 irmãos, 2 irmãs, 2 amigos moram numa casa e não são casados. E um homem e uma mulher viver juntos não significa que são casados. O casamento, ele é um ato que foi criado pelo próprio Deus. E somente Deus é quem sustenta. A Bíblia diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Então observe que o casamento ele precisa de algo sobrenatural que sustente ele, é Deus. O casamento é constituído por um relacionamento entre 2 pessoas que são completamente diferentes uma da outra. Deus fez e só Ele une. 2 pessoas completamente diferentes, elas até ficam parecidas depois. Mas se você olhar direitinho, é um homem e uma mulher, já começa a diferença do sexo, não é? Criados por famílias diferentes, pensamentos diferentes, gostos diferentes, culturas diferentes, temperamentos diferentes. Eu e a irmã Sandra, olha, hoje, graças a Deus, nós temos muitas coisas parecidas. Mas somos completamente diferentes. E o que é que acontece? Essa quantidade de diferença só vai trazer conflito. Diferença de entendimento das coisas, diferença de caráter, diferença de personalidade. Tudo é diferente entre um homem e uma mulher. Aí Deus fez essas diferenças todas porque Ele disse, só eu é quem consigo unir. É a Bíblia que diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Então como é que Deus faz essa união? É através da sua graça. Através da sua graça. Você tem que aprender a chorar nos pés de Jesus e dizer, Senhor, eu sozinho não consigo, Deus. Muda a minha vida.
muda a minha natureza. Você tem que aprender a derramar seu coração. Você tem que aprender a pedir, a bater, não é? A buscar. Você tem que aprender a bater mesmo, para que Deus faça uma obra na vida do seu cônjuge, da sua esposa, do seu marido. Transforme a sua vida e a dele também. Não peça só para transformar do outro, não. E é essa graça de Deus que transforma. É essa graça de Deus, quando vai chegando, que vai nos ensinando a suportar as fraquezas com amor. Não apenas suportar, mas suportar com amor. Suportar com compaixão, com desejo de proteção, de ajudar. E quando a gente vai fazendo isso, amados, sabe o que é que a gente está fazendo? A gente está plantando amor no coração do outro. Quando eu ajo assim com minha esposa, eu estou plantando amor no coração dela. Amor que germina, amor que brota. Amor que vai trazer de volta amor também. Então você precisa entender isso. Para você buscar mais a graça de Deus. Para você pedir mais. Para você entender que você é um instrumento de Deus para levar a graça de Deus também para a vida do seu cônjuge, do seu marido, da sua esposa. Deus quer fazer coisas grandes na tua vida. Deus quer fazer coisas grandes na tua vida. Agora, você só fica reclamando da sua esposa, só fica reclamando do seu marido, e você, em você mesmo, você não faz nada. Você não busca a graça de Deus, você não ora. Sabe como é que busca a graça de Deus? Oração. Oração. Jejuns. Buscar ser fiel a Deus. Viver a palavra de Deus. A Bíblia diz: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. A Bíblia nos mostra, irmãos, que Jesus, Ele conhece as nossas fraquezas. Olha o que diz aqui Hebreus capítulo 4, versículo 15, olha. Porque nós não temos um sacerdote, um sumo sacerdote, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Veja só. Porém, temos um sumo sacerdote que, como nós, em tudo foi tentado. Jesus sabe a dor que você sente. Ele foi tentado em tudo. Ele sabe a dor que você sente. A dor de um casamento não muito bom. A dor de um sofrimento por um casamento fora da vontade de Deus. Ele sabe a dor que você está sentindo. Aí aqui diz assim, olha, veja só agora o que diz a palavra de Deus para você. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. Está vendo? Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados. A fim de sermos ajudados no tempo oportuno. Deus quer te ajudar. Deus quer te ajudar no teu casamento. Só depende de você. A graça de Deus na tua vida vai fazer a diferença. Quando a graça de Deus age na vida de um casal, não é? Você já viu que Jesus está interessado em você, no seu casamento. Você já viu aí que eu li um texto da Bíblia Sagrada aqui, mostrando que nós temos um sumo sacerdote que se compadece das suas fraquezas, não é? E a Bíblia diz: cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Você já percebeu que você precisa no seu casamento é da graça de Deus? Não é? O que você precisa de Deus no seu casamento é da graça dele. Se essa graça de Deus chegar na tua vida, vai mudar a tua história. Não é? Então, quando um casal tem a graça de Deus, irmã Sandra, acontece algumas coisas. Eu anotei aqui algumas coisas, irmã Sandra. Pode comentar alguma coisa aí, irmã Sandra? Vamos ver aqui.
Vamos ver aí algumas coisas que eu vou pedir para a irmã Sandra comentar também. Torna um casal não apenas dois amigos ou parceiros sexuais em um lar, mas os faz viver momentos de alegria, de prazer, comunhão, satisfação e muita felicidade, né? Gostou? Oh. Olha aqui, a graça de Deus na vida de um casal. Eu anotei aqui e pedi para ler. Torna um casal não apenas dois amigos ou dois parceiros sexuais, mas também vai viver momentos de alegria, prazer, comunhão, satisfação, felicidade, brincadeira, fazer cosquinha no outro. Tudo isso, né? O casal tem que viver. O que é isso? Não é nada mais, nada menos do que a graça de Deus na vida do casal. É a graça de Deus na vida do casal. Tá certo? Um casal que vive para Deus, ele tem essas coisas. Tá certo? E também tem momentos de comunhão espiritual. Né? Momentos de reflexão bíblica, momentos de oração, momentos de jejuns. Né? A gente precisa melhorar nisso, né, Marcelo? Vocês orar mais juntos. Viu? Amém. Às vezes eu fico orando sozinho, eu demoro muito, ela levanta e vai embora, meu. Ah, Deus. Mas ela vai orar mais, não vai, Marcelo? Tá me entregando. É porque ela não aguenta, eu compreendo. É porque ela não aguenta até mesmo porque para ficar de joelho para ela é mais difícil, Mas mesmo não de joelho, mas a oração. Ela faz oração. Deus recebe, né? Bom, então ajuda a viver melhor também nesse mundo amargo, né, irmã Sandra? Porque, olha, a gente vê que a vida, esse mundo é tão amargo. E a gente precisa de pessoas que a gente viva bem com elas, que a gente sinta um pouquinho de satisfação nesse mundo, hein, irmã Sandra? Pois é. Ah, como é? Vê bem, porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Nós temos imagem e semelhança de Deus nas nossas vidas. Como é que eu vou ver num mundo, um mundo tão amargo, um mundo de tanta luta, de tanta discussão, de tanto problema, e eu não tenho ninguém para me fazer feliz? E dentro da sua própria casa, né? Então, a pessoa ora, convive. Se você não consegue ser feliz com a esposa, vai conseguir ser com quem? Se a pessoa não consegue ser feliz com o marido, viver esses momentos de prazer, de felicidade, de alegria, né? A semelhança de Adão e Eva no Jardim do Éden. Adão e Eva no Jardim do Éden, antes do pecado, eu imagino que eles eram muito felizes. Não precisava de sacolinha para pedir dinheiro. Não é? Porque não precisava nem de dinheiro lá no Jardim do Éden. Não é? Adão também, quando acordava de manhã, já estava tudo pronto. Não precisava nada arrumar. Né? Estou dizendo assim porque já tinha frutas para eles comerem, já tinha rio para tomar banho. Eles acordavam felizes. A natureza total para eles. Sorrindo, só felicidade, só felicidade. Né? Então, veja bem, o casal ele precisa ter momentos de felicidade. E a vida conjugal é isso, momentos de felicidade. Hoje eu amanheci meditando assim, né? Sim. Gente, nos 40 anos, e como... 40 anos de casado. 45 anos, né, de conhecimento. Eu disse, como que esse mundo, você estava falando agora, né? Como esse mundo é conturbado, cheio de problemas, cheio... Não é? E o casal não tenta, não é, dentro da sua própria casa, ser um lugar de paz, um lugar de alegria, um lugar de felicidade. E se você parar para pensar como o tempo está correndo rápido. Meu Deus, é mesmo. E como a vida é curta. Porque se você parar para imaginar, para pensar, quantos dias tem um ano? 365 dias. Isso não é nada. Amanhece, anoitece, anoitece, amanhece, o dia passa rápido. Então, 40 anos são 40 vezes esses 365 dias. Não é muita coisa, não. E você passar esse tempo e sai dessa vida e não construiu nada.
É. Eu conheço casal assim. Casal que não viveu, né, irmã? Não viveu, não soube viver, não soube viver desde o início do casamento até a morte. Não soube aproveitar a vida, não soube aproveitar o amor, não experimentou do amor. Aí diz assim, não, porque é fulano que é assim, que não conquista, é cicrano que não conquista. Então fica os dois, Zero. como esse casal, não é, que eu estava mencionando. E não consegue, não tenta, porque não vai tentar, não vai conseguir das duas partes, não. Tem que ser uma parte só. Se ele der início a querer conviver melhor com sua esposa ou seu marido, lá na frente, né, ele vai conseguir o amor dessa pessoa. Eu acho que consegue, filho. Eu acho que tentando consegue. Você não conseguiu? Mas, pois é, e você não conseguiu também? Transformar a onça numa gatinha? Pronto, estou aqui. Eu estou viva aqui, feliz da vida. Olha, tem é? muita gente que está escutando aí que não sabe dessa história da onça e da gatinha, não, né? Sabe não? Não, mas já disse tudo, né? Uma onça é brava, né? Olha, para quem não sabe, para vocês que estão chegando agora, vocês que são... Não precisa não. Não, vamos só contar a história só. Ah, tá. Para vocês que são mais novatos aí na rádio, são novos ouvintes da rádio, é porque a irmã Sandra, hoje você olha para ela assim, você vê ela mansinha, né? Eu passava na cabecinha assim dela, mas era tão brava. Olha, gente, deixa eu te contar uma coisa aqui. Mas Deus sabe o que faz. Ainda bem que na época eu era primeiro tenente da PM, né, na ativa, e bem preparado, né? Vivia fazendo educação física, rotineiramente, e tem mais. E era faixa marrom de defesa pessoal, né? Só não cheguei a preta porque parei de lutar. Aí Deus disse assim, olha, oncinha, eu vou botar do lado do teu lado um cara preparado, porque quando tu vier com tua cabeça. Mas, irmãos, olha, tinha hora que ela partia para cima de mim. Não, irmão, eu estou dizendo isso aqui porque isso é para a glória de Deus, não é para menosprezar ela, não. Ela sabe disso. Como Deus transforma. Tinha hora que ela partia para cima de mim com aquelas unhas assim, que não era fácil não, meu filho. Eu tinha que dominar ela, ficar segurando, me solta. Eu digo, eu não solto. Eu só solto quando eu ver que você amansou. Me solte. Daqui a pouco ela cansava, e aí eu vou soltando devagarinho. Quando eu via que ela ficava brava de novo, eu, opa, vem cá. Não é? E, olha, irmão, foi problema. Mas porque Deus... não era fácil. Duas pessoas... Não é? Complicadas. Duas pessoas complicadas. Complicadas, porque se eu fazia isso, tinha um motivo. Se ele fazia, tinha também um motivo. Aí, o que é que acontece? Mas Deus entrou na nossa vida, né? Jesus entrou na nossa vida e teve que a gente começar a entender que precisava mudar. Né? Não era só ela mudar, não. Eu também tinha que mudar. E quem mais precisava de mudar era eu. Por quê? Porque a obrigação é minha de conquistar ela. Eu aprendi na Bíblia assim. Quem mais tinha que mudar era eu. Quem tinha que mudar primeiro era eu. Quem tinha que fazer tudo primeiro era eu. Tomar a iniciativa era eu. Porque a Bíblia ensina que o marido deve amar a mulher como Cristo ama a igreja. Então, amados, olha, eu estou falando aqui que a graça de Deus torna um casal não apenas dois amigos ou dois parceiros sexuais, mas torna um casal feliz, né? Vivendo momentos de alegria, de prazer, momentos assim de descontração, satisfação, felicidade. A graça de Deus faz isso. Agora é preciso que a gente busque também, como a irmã Sandra está dizendo, se um começar a buscar, já começa a ver algo diferente na vida do casal. É verdade. Se um começa a buscar, já começa a ver isso. Aí eu digo isso, hoje ela era uma onça, era uma oncinha, agora é uma gatinha, graças a Deus, foi transformada, Deus me deu de presente uma gatinha aqui. Tá vendo? Então vale a pena, né? Vale a pena um esforço com a graça de Deus para transformar vidas. Então começar a transformar a nossa vida primeiro, para depois, quando Deus começar a abençoar, Deus vai transformar a vida do seu esposo também, da sua esposa. E para finalizar essa parte de que eu estava falando que perder tempo na vida, que a vida é tão curta, o esposo, né, era um casal que não soube viver a vida
E no final da vida, eu conversando com ele disse, olhou para mim e disse assim: eu fiz tanta coisa errada nessa vida, não foi? Eu disse: foi, o senhor perdeu muito tempo na sua vida. Só que agora o seu coração transformou, porque o senhor aceitou Jesus, é outra pessoa agora, tem outro pensamento. Então o que passou, já passou, vamos viver a vida agora. E ele não viveu por muito tempo. Então perdeu o tempo da vida, não é? Perdeu o tempo de ser feliz. E ser feliz é muito bom. Estamos falando aí da graça de Deus na vida do casal, trocando o suportar viver juntos pelo amar. Olha aí, que coisa linda, não é? Trocando o suportar viver juntos pelo amar. Você quer continuar suportando ou quer aprender a amar? É a graça de Deus que faz isso, não é? Essas brincadeiras aqui entre minha irmã Sandra é tudo ilustração para você ver que a graça de Deus é uma realidade. É uma realidade. A graça de Deus não é uma fantasia, não é uma teoria. É uma realidade. É uma realidade porque isso aconteceu na nossa vida. Nós gravamos um vídeo uma vez, eu e a irmã Sandra, que a história era transformados da água para o vinho. Não foi, irmã Sandra? Uhum. Transformados da água para o vinho. Então, é o que Deus fez no nosso casamento, Ele quer fazer no teu também. Ele quer fazer no teu. Então, meu querido, nós já mostramos aqui o que é a graça de Deus na vida do casal. Já falamos aqui do tipo de amor que você deve amar sua esposa, seu marido, que é as 4 formas de manifestação do amor, né? O ágape, eros, stories e filos, né? Já mostramos aqui também, quando a graça de Deus está na vida do casal, eles vivem felizes, alegres, são amigos. Não é apenas um parceiro sexual, não é apenas um companheiro dentro de casa, mas são amigos, brincam, sorriem, são felizes. Agora, irmã Sandra, quando a graça de Deus está apenas na vida de um dos cônjuges, é complicado, não? Mas ainda dá para viver, já é bom. Mas é difícil, né? Não é fácil. Quer falar um pouquinho, irmã Sandra, disso aí? Quando a graça de Deus está apenas na vida de um dos cônjuges, quando um tem a graça de Deus e o outro ainda é terra seca, como é que fazer? O que fazer, irmã Sandra? Eita, Jesus, tem que continuar na graça e orando, né? Porque chega, é difícil, não é fácil não, né? Quando a graça de Deus está com um só, permite uma relação, porém mais difícil, né? Onde o cônjuge mais espiritual deve servir de exemplo. Mas o exemplo, ele puxa, né? O outro para perto. Porque um é crente, o outro não é. Mas se o outro que não é crente vê aquele que é crente fazer alguma coisa que está desagradando a Deus, ele não vai dar de exemplo, né? Às vezes até o outro declara que é crente também, Marcelo. Às vezes o outro até declara que é crente também. Sim. Mas não tem a graça de Deus porque não busca. É aquele crente cru, não é aquele crente terra seca. Só vai para a igreja, né? É aquele crente que só vai para a igreja. Mas é aquele crente que não tem compromisso nenhum com Deus. Aí não tem disposição de mudar. Agora, o que está com a graça de Deus na vida dele deve permanecer. Deve servir de exemplo. É uma relação difícil, mas você permaneça. Você que está aí debaixo da graça de Deus, fique certo que você tem um parceiro chamado Deus, que junto com você não vai perder, não. Não vai perder, porque é 2 contra 1. É você e Deus contra seu marido ou contra sua esposa. Não é? Então, juntos em oração, buscando a graça de Deus, servindo de exemplo. Dando bom testemunho, né? Dando um bom testemunho, vai conseguir trazer o outro. Tem um versículo, né, Gálatas 6:12, como é que ele diz, irmã Sandra? E aí? Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Olha aí, tá vendo? Então, quando a gente vai levando a carga um dos outros, estamos fazendo a vontade de Deus. Ai, meu filho, essa oncinha aqui, ó. Lá vem. Então não vou falar mais de oncinha, não. Vai. A gatinha aqui, ó, melhorou, não é? Melhorou.
Para chegar a gata. Ô, meu filho, eu paguei preço demais. Tinha hora que eu olhava assim para ela e disse, se não fosse Jesus... Que seria de mim se ele não estivesse de novo aqui. Mesmo assim eu dizia, meu Deus, ai meu Deus, se não fosse Jesus na minha vida. Mas o que é isso? Quando eu reclamava assim, se não fosse Jesus, eu ainda estava pela carne. Eu estava me enchendo de mais graça. Olha, o apóstolo Paulo, talvez você não entenda isso. O apóstolo Paulo disse assim, me gloriarei, porém, nas minhas fraquezas. Deixa eu ver aqui, que eu notei esse versículo aqui. Diz assim, olha, 2 Coríntios 12, 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí o apóstolo Paulo diz assim, de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. O que é isso aqui? A minha fraqueza, qual era a minha fraqueza? Qual era a minha fraqueza? Não suportar minha esposa. Isso é uma fraqueza. Mas eu comecei vendo nisso uma maneira do poder de Deus se aperfeiçoar na minha vida. Então, eu disse assim, brincando aqui, mas foi uma realidade. Quando algumas coisas aconteciam, eu olhava para ela assim e dizia, meu Deus, se não fosse Jesus... Ora, o que é que está acontecendo? Eu estou suportando por amor a Jesus. Mas mesmo suportando por amor a Jesus, eu não tenho direito de ficar com isso... acumulando dentro de mim sofrimento, achando uma coisa ruim. Não, eu tenho que suportar e isso não me fazer nenhum mal. Suportar e dizer assim, mas eu amo minha esposa. Mas eu amo minha esposa. E eu tenho que compreender as fraquezas dela. Então, quando a graça de Deus está na vida só de um dos cônjuges, você tem que agir assim. Mas eu amo meu marido. Tem um casal que nós conhecemos, que eu vejo a mulher suportar tanta coisa, que eu digo, só sendo a graça de Deus na vida dela. E às vezes, a gente vê assim coisas que as pessoas não entendem. Como é que fulana suporta isso? Como é que fulana suporta isso? É porque Deus, irmão, não deixa ninguém ser provado além das suas forças. Não é? Então, é justamente isso, meus queridos, que nós temos que entender. Justamente isso que nós temos que entender. Que você que está aí agora me vendo, me ouvindo, você que está me ouvindo aí pelo seu rádio, você que está me vendo nas redes sociais, entenda que a tua fraqueza em relação a teu cônjuge, a tua esposa, a teu marido, é uma forma de Deus aperfeiçoar o poder dele na tua vida. Não é para você suportar de cara feia, suportar revoltado lá no canto, não. É suportar com amor, tentando ajudar ela, tentando ajudar ele, tentando fazer o melhor por ele. Pastor, ele vai montar em mim, ela vai montar em mim. Monta nada. Monta se você for subserviente. Subserviente, você suporta, você ama, mas tem hora que você sabe puxar o freio de mão também e a pessoa entende que você não é tolo. Entende que você não é tola. Por exemplo, irmã Sandra, eu suporto a fraqueza dela. Vou suportando, daqui a pouco vai chegar um momento que eu vou ter que mostrar para ela, olha filha, não está pensando que é assim não, viu? Vou mostrar que amo ela, que suporto a fraqueza dela, mas também tenho atitudes de disciplina em relação a ela. E é assim que você tem que agir com sua esposa, com seu marido. Irmã Sandra, estou me lembrando aqui de um testemunho agora, veja só. Uma determinada irmã, ela era ouvinte da Rádio Novas de Paz, irmã Sandra. Ou é ainda, se essa irmã tivesse presente, era tão bom aqui, se ela pudesse dar esse testemunho. Mas essa irmã, ela me contou a fraqueza dela. Ela me contou pelas redes sociais. E ela deu um testemunho ao vivo. Ela não conseguia resistir ao marido dela.
e vivia se arrastando nos pés dele. Preste atenção que esse testemunho é muito importante. Ele fazia bobagens, saía para beber com os amigos, se embriagava, chegava em casa. Ele não era crente, claro. E até traía ela. Mas chegava lá na casa dela, na casa deles, né? E ela não tinha força para se impor para ele. Eu digo assim: minha filha, ore, busque a graça de Deus. Peça a Deus que você vai vencer. E depois ela mandou um recado contando a história dela. Que o marido dela chegou e ela disse: hoje eu vou resistir porque Deus vai me dar forças. E uma maneira dele enrolar ela é que ela era muito frágil na área sentimental. Quando ele começava a dar cheirinho nela: vem cá, minha filha, não faça isso comigo não, me perdoe. Ela cedia. Ela começava se deixando iludir, daqui a pouco se entregava para ele. Mas ela era: pastor, eu não aguento deixar de... Ele, quando vem, toda vez eu fracasso e depois fico arrependida, mas não consigo vencer. Mas nesse dia, irmãos, ela testemunhou que ele chegou e já veio certo que ia conseguir de novo. E ela botou o pé e disse: não, não, não. Ele chegou ainda a tentar puxar ela para brincar com ela, tudo, e ela contou que não cedeu. Ele ainda chegou a tirar a camisa, ficar junto dela, querendo abraçar ela. Ela disse não, empurrou ele, saiu e disse não, a partir de hoje é não. E ela disse que a história mudou a partir daquele dia. A história mudou a partir daquele dia. Quando ela contou esse testemunho, já havia acontecido isso umas 4 ou 5 vezes e ela não cedeu mais. E ele começou a ver que ela merecia respeito também. E ela disse: a partir de hoje a história vai ser assim. Eu não aceito você mais dessa maneira. Tá certo? Não lhe boto para fora de casa porque não posso. Mas eu não aceito você mais dessa maneira. E para a glória de Deus, irmãos, aquela irmã alcançou vitória. Tá certo? Então veja que o fato de você ser bonzinho, você pode ser bonzinho, mas também tem que ter freio de mão. Saber se impor na hora. Porque você agir tolerando sua esposa, tolerando seu marido, porque a graça de Deus te dá poder para tolerar, não quer dizer que você vai aceitar tudo também, não. Não quer dizer que você vai... O próprio Deus é assim. Ele nos ama, perdoa quantas vezes for necessário. Mas chega um momento que Deus diz: opa, a partir daqui, meu filho, a partir daqui tem um limite. Tá certo? Então, meus irmãos, o próprio Deus, ele age dessa maneira e nós podemos agir assim também. Tá certo? Tema de hoje: troque o suportar viver junto pelo amar. Tá certo? Nós temos que amar, viver em amor e não suportar viver junto. Muito bem, meu querido, muito bem, minha amada irmã, muito agradecido pelo carinho da sua audiência. Foi bom estar com você. Aconselhamento, Palavra de Deus, oração, O poder da fé. especial para casais.